Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. E hoje temos uma série, outro episódio da série especial dos 50 anos do Shopping da Bahia, um oferecimento da Alcibe. Um beijo para minha amiga Graça Valadares. Estou com dois personagens aqui. Porque assim, gente, é o seguinte, apostar num negócio que já tá dando certo é fácil, né? Quero ver apostar desde o início. Hoje eu recebo Gabriel Sherrad, filho, recebo também Paulo Figueiredo. Eles são os empresários à frente de grandes marcas que apostaram no Shopping da Bahia, que na época era ainda Shopping Iguatemi, Salvador, né? Iguatemi, Bahia. E apostaram e deu certo, porque estão lá até hoje, né? Pois é. Bem-vindo, Gabriel. Tudo bom, querido? Obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. Pois é, lá se vão 50 anos, né? A gente já tem a Sherrad há 55 anos, então desses 55, estar 50 anos dentro do Shopping da Bahia é uma coisa muito, muito legal, muito bacana. Sim, sim. E começou com seu pai, né? Começou com meu pai. Meu pai, na época, tinha uma loja na Avenida 7 de Setembro, que em Salvador, os dois locais tops eram Avenida 7 de Setembro e Rua Chile. Sim! Exatamente. Aí, Rua Chile diz que o povo andava todo chique na rua, é isso? É local de bacana, como se diz, né? Ah, sim, sim, sim. E aí a Sherrad já era uma loja muito legal lá, bem refinada, e surgiu a possibilidade do Shopping Center Iguatemi, na época. E meu pai era um craque do comércio, um grande empresário, visionário, acreditou no projeto e só não inaugurou junto com o shopping, que na época minha avó faleceu e tal, mas alguns meses depois ele já entrou e, enfim, e foi uma história de sucesso. Maravilha. Agora, hoje você é o administrador à frente das marcas Sherrad, Hanks, Double Hanks e Aleatório. Exatamente. Né? E o Paulo Figueiredo, ele está à frente da Óticas Prisma Vision. Coração para a Ótica Prisma Vision. Que para mim é a Disney World do shopping. Paulo, me conta uma coisa. Como é que foi? Você era do agronegócio, né? Bom dia, Gabi. Bom dia a todos. Na verdade, eu comecei, eu sou bem mais novo aí do que o Gabriel Sherrad, pai, né? Temos 40 anos lá de shopping Iguatemi, Shopping da Bahia, né? Eu vim da área empresarial, eu dirigia uma subsidiária de um grupo nacional na área de agropecuária, né? E minha formação toda vem daí, de administração de empresas. E nessa passagem de uma empresa para um outro grupo, fiquei num determinado tempo, vamos dizer assim, em decisão de como seguiria a minha vida. E era uma época onde havia uma das primeiras ampliações do shopping. E resolvi montar, junto com dois sócios, um pequeno negócio. Que era uma espécie de um passatempo, vamos chamar assim. Sim. E esse passatempo acabou me conquistando pela dinâmica do comércio. Aquilo ali foi crescendo. O shopping center era uma atividade extremamente ativa e motivacional, porque você via todo mundo criando coisas novas e uma energia muito boa. E aquilo que seria uma coisa passageira acabou me trazendo hoje aqui, depois de 40 anos ainda, no mesmo ponto de venda e ainda com a mesma atividade. Sim. Que é a Ótica Prisma, né? A Ótica Prisma Vision hoje. Sim. Lembrando, né, pessoal, que assim como o Gabriel falou, antes era a Rua Chile e a Avenida 7. Não existia shopping naquela época, né? Então vocês apostaram numa coisa que vocês, meio visionário, assim, pelo menos para o Brasil, né? Deu medo? Olha, assim, quando começou o trabalho lá, eu acho que sempre dá um receio, né? Porque é uma proposta diferente. Mas, não, medo é uma palavra forte, né? Medo é uma palavra forte, porque o equipamento tinha tudo para dar certo. E qualquer empresário que quisesse estar na postura moderna, à frente do seu tempo, tinha que estar naquele equipamento. Inovação. Não tinha como, inovação. Exatamente. Que lembranças, assim, vêm primeiro aí quando vocês pensam nesse começo? Puxa vida, Gabi. Olha, o shopping Shopping Iguatemi na época, hoje Shopping da Bahia... Muita gente chama ainda de Shopping Iguatemi, hein? Pois Fazendo parênteses. Para muita gente não mudou o nome. Fica um erro permitido, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Mas assim, era o
o shopping era o point, né? Hoje ainda é um point, mas antes era o único point. O único point, não tinha outro, lugar né? fechado assim. Então é o local onde as pessoas iam fazer compras, passear, namorar. Eu me lembro, na época, os 2 cinemas, Cine Iguatemi 1 e 2. Era, puxa vida, ir pro cinema era um grande programa. Tinha uma, não sei se Paulo se lembra, tinha uma cascata perfumada, que tinha um cheirinho espetacular. Gente, que moderno isso, que agora que as pessoas estão usando essa coisa de você experimentar os lugares com 5 sentidos, né? Botar cheiro nas coisas, música nas coisas. Quer dizer que o shopping da Bahia, o shopping Iguatemi na época, já tinha uma fonte que... perfumada, causando essa experiência para quem estava lá dentro. Ficou apelidado de cheirinho do Iguatemi, o cheirinho do Iguatemi. Então são memórias afetivas que ficam, né? E assim, tornou aquele ambiente muito aconchegante, né? Sim. E para você, Paulo? Passarinho me contou que quando você passava pelos corredores do shopping da Bahia, as mulheres suspiravam. Verdade ou mito? Isso é minha amiga aí que você conhece que disse isso. Mas vamos lá. Não, olha bem, eu comecei no shopping Iguatemi, Bahia, como cliente, né? A minha empresa que eu trabalhava, ela ficava mais ou menos no meio do caminho, e eu lembro que eu almoçava na empresa e depois ia tomar o cafezinho lá no shopping, no então Shopping Iguatemi. Então isso era uma coisa quanto mais. Então quando nós entramos nessa ampliação, como o Gabriel falou, não existia a palavra medo, né? A energia, vamos dizer, positiva era tão grande, né? Os empreendedores estavam tão voltados para o sucesso daquilo ali, os atores que estavam ali participando daquilo ali eram tão competentes que, para nós, não existia medo. Ao contrário, você entrava ali acreditando participar de uma onda, vamos chamar assim, positiva, e que não existia a ideia de fracasso, existia sempre a ideia de sucesso presente ali. Então, foi nessa onda que nós embarcamos e deu tudo certo. O shopping ele tinha diferenciais interessantes. Era o segundo shopping do Brasil. Não é? O primeiro shopping em Iguatemi era em São Paulo, então foi o segundo shopping do Brasil no Nordeste. Então, aquilo ali foi de uma ousadia muito grande. Né? Verdade. E trouxe ali para o shopping uma coisa regional que começou a incorporar, vamos dizer, a cultura baiana dentro do shopping. As ruas hoje do shopping têm nomes de personagens importantes, como Jorge Amado, como a Gal Costa, como Luiz Gama, enfim. E nós tínhamos uma baiana de acarajé dentro do shopping, né? Porque é uma delícia você comer aquele acarajézinho no final da tarde, né? Ali num ambiente que era uma espécie de mini mercado modelo, com lojinhas de artesanato, aquela coisa toda. Então, o início do shopping, ele tem uma raiz regional muito grande, apesar de ser um empreendimento que, na época, era totalmente revolucionário para nós, porque nós estávamos acostumados com o comércio de rua, o comércio tradicionais da Rua Chile, Avenida 7 de Setembro, na Barra, que já tinha o comércio de bairro, né? Sim. Então, entramos, vamos dizer, num ambiente de inovação, né, naquela época, e que não existia essa palavra fracasso. E isso deu certo para a grande maioria que, naquela época, experimentou e teve o privilégio de estar lá dentro desse empreendimento. E como é diferente a gente fazer parte das coisas desde o início, né? Como é gostoso essa questão do pertencimento, né? Há histórias que se confundem com a história da cidade, pessoal. Há marcas que são quase parte da nossa memória afetiva, como eles estavam aqui falando e usaram, inclusive, essa palavra, do jeito que a gente se veste, se enxerga, se reconhece. Então, hoje, na série especial dos 50 anos do Shopping da Bahia, com o oferecimento da Alcive, a gente está trazendo os dois empresários, assim, existem vários, tá? Que a gente teria que fazer uma série de podcasts com, sei lá, 100 podcasts. Estamos começando com esse projeto, então estamos trazendo dois ícones aí que realmente apostaram desde o início. Claro, né, como nem tudo são flores, né? A gente adora passar o filtro da alegria nas coisas, mas você passou por uma situação limite aí, né, Gabriel? Foi um incêndio. O que aconteceu, menino? Assim, é um fato assim, emocionante que todos que viveram naquela época, um incêndio de grandes proporções. Dentro do shopping? Dentro do shopping, que foi assim, terrível, né? Então, eu me lembro assim, foi terrível, mas ao mesmo tempo um ponto de união que a gente sentiu. Foi toda a nossa família para dentro da loja, todos os funcionários para dentro da loja, isso com todas as lojas, todos foram para dentro do shopping, para quê? Para retirar todo o estoque.
Então a gente fez a retirada de todo o estoque, levamos para fora e graças a Deus depois o fogo foi debelado, mas assim, a gente ainda conviveu muitos anos com aquele cheirinho do incêndio fica, que vai, né? fica e depois vai passando, graças a Deus passou tudo, mas mostrou para a gente que vivia naquela época, para todos os lojistas, funcionários, a turma da administração, como a união funcionou naquele momento. Mas os perrengues unem as pessoas, né? Sim. Mais adiante tivemos um outro grande perrengue, que foi a pandemia, né? Que também... Nossa Senhora, é verdade. Gente do céu, o que vocês fizeram na pandemia? Aquilo foi uma loucura, né? Uma loucura a gente conviver durante aqueles meses. Meses não, né? Foram quase 2 anos. Quase 2 anos, Uhum. né? Mas o shopping ficou fechado, não me lembro se... 6 meses. 6 meses, né? E fazendo venda pela internet... E tendo que ter cuidado para o estoque, não, porque alguns produtos começavam a mofar lá dentro, né? É verdade, porque a gente está numa cidade litorânea, tudo mofa, né? A falta do ar-condicionado, né? Desligado, então aquilo ali já era... Verdade, meu Deus do céu. Que provação que passamos, né? Ô, Paulo, me conta uma coisa. Você diz, pelo jeito você é do agito, né? Porque você conta muito, uma das memórias que você tem muito é dessa loucura de arrumar as lojas, por exemplo, uma época que mais vende, que é o Natal. O Shopping da Bahia sempre fez essas viradas, 24 horas, 48 horas. Como é que é isso, preparar uma loja para esse momento, hein? No início, não tinha essa virada, na verdade. As lojas, obviamente, trabalhavam até mais tarde, nos períodos natalinos. A virada foi uma ideia de Everton Visco Filho, né? Que hoje ainda é o diretor da empresa e que vem até hoje, se transformou ali numa tradição, né? Sim. Então, até hoje, nós temos a virada das 36 horas, muita gente vai lá na madrugada comprar seu presente, ou até passear, ou até encontrar pessoas, ou até abraçar antecipadamente pelo Natal, porque tem isso, né? As pessoas já não se encontram, exato. Vamos lá encontrar na virada do shopping, aí já dá um abraço, já felicita pelo final do ano. Então, virou ali um grande elemento de reunião. Sim. Mas deixa eu voltar um pouquinho, que você fez a pergunta dos perrengues, e eu tenho um perrengue aqui que aconteceu comigo, e que você vê como as coisas são, que não são tão fáceis. A gente pensa assim que quem entra no shopping de manhã encontra tudo bonitinho, arrumadinho, cheiroso, né? Oh, meu Deus então, do céu. não sabe o que é que acontece no bastidor. Então, para aquilo ali estar de manhã cedo preparado para todos frequentarem, existe uma noite que você vira fazendo 1000 coisas, né? Consertando coisas que quebram, dando soluções, arrumando loja, fazendo obra, etc. E eu lembro que uma das reformas que nós fizemos, que por sinal foi uma reforma muito bem sucedida, bonita, com participação de artistas plásticos. A gente tinha uma pedra que nós suspendemos dentro da loja com a corda, e aquilo ali ficava como uma coisa chamativa. Então ganhamos um prêmio naquele ano pela melhor reforma do shopping, etc. Então logo eu reformei essa loja, eu fui para os Estados Unidos, fui para uma feira lá em Nova York, com minha esposa e tal, e ao retornar, encontro no aeroporto meu pai e minha mãe, que jamais eles faziam isso, que a gente já tinha o costume tanto de viajar, que ninguém mais ia nos buscar no aeroporto. E aí aquilo ali, meu coração... vocês chegaram de viagem, estava sua mãe e seu pai esperando no aeroporto. Já vimos ele... E minhas filhas estavam aqui pequenas, né? Então, a primeira coisa que eu imaginei, alguma coisa aconteceu, e aquilo ali me deu um sofrimento. Até chegar a eles foi um segundo de sofrimento assim muito grande. E ao chegar, meu pai, com aquele jeitão direto dele, disse: olha, aconteceu uma catástrofe. Pelo amor de Deus! E aí eu quase desmaiava. E aí o que aconteceu alguma coisa com minhas filhas? Não. A sua loja foi destruída. Oi? Aí eu fiquei, a loja recém-inaugurada, premiada. Eu sei que eu saí lá do aeroporto, né, diretamente já para o shopping, e realmente tinha acontecido um acidente, uma tubulação de água central tinha estourado em cima do coisa, e aquela água, ao descer ali pelo telhado, né, ele acumulou aquela água e aquela ali desabou o gesso, aquelas coisas todas, e criou ali enfim, a obra que se fez, uma parte dela foi realmente prejudicada. Fechamos a loja
né? E lembro muito bem que, ao fechar a loja, botamos um anúncio no então jornal. Eu não vou dizer o nome, porque eu não sei se é um jornal local, né? E era um anúncio que aparecia um cara, né, mergulhando debaixo d'água com óculos de mergulho, né? Você fez e piada dizendo, com o brevemente estaremos de volta, Oh, entendeu? Então, o que eu estou querendo mostrar com isso é que as adversidades, elas sempre tiveram presente, né, Gabriel? Sim, sim. E a gente tinha essa capacidade, vamos dizer, de dar a volta por cima e de fazer, às vezes, da adversidade uma energia maior. Sim. Com relação ao incêndio do shopping, hoje nós temos uma dos maiores e dos mais eficientes áreas de combate a incêndio aqui de Salvador, que já, inclusive, foi ao combate de incêndio de terceiros, né? Sim. A brigada de incêndio, é conhecida a brigada de incêndio do Shopping da Bahia como uma das mais eficientes aqui de Salvador. E tudo isso em função da expertise que foi adquirindo com essas coisas que aconteceram. Então, é aquela história, a diversidade fortalece. Fortalece. Isso. Ensina. Agora, eu amei sua capacidade de rir de si mesmo, viu? Parabéns. Fez piada, a loja estava parecendo o Titanic, ele fez piada. Olha, a gente está fazendo um bate-papo hoje especial no Acontece Lá em Casa, uma série em homenagem aos 50 anos do Shopping da Bahia, porque a história do shopping se confunde com a história da cidade. Foi o primeiro shopping na Bahia e o segundo no Brasil. Então, algo muito revolucionário. Eu estou aqui com dois caras que fizeram parte do início, porque apostar na coisa quando a coisa já está dando certo é muito fácil. Quero ver entrar no começo, que é o Paulo Figueiredo, da Prisma Vision, e o Gabriel Chead Filho, à frente de algumas marcas, né? Começou com o pai dele, hoje ele administra as marcas Chead, Hanks, Aleatory, e estão lá até hoje, né? 50 anos e 40 anos. Bom, tanto o Chead quanto o Prisma foram marcas com identidade visual forte, né? Vitrines que contam histórias, né? Você falou do negócio da pedra, lojas que são experiências. Como é que o design e o estilo, né, ajudaram a construir essa relação afetiva com o público baiano? Porque antes a gente só tinha as lojas de rua, né? Como é que isso aí fez diferença? A gente que está em shopping convive muito com estética, né? Você não tem como você vender um bom produto sem se preocupar com a parte de programação visual. Sim. Então, isso sempre foi uma preocupação constante em nossas lojas. Então, a gente tem hoje uma equipe especializada que faz toda a produção visual das vitrines, produção interna. A gente pensa exatamente, age de acordo com a estação. Então tem que ter muito cuidado também. Antigamente tinha os prêmios de vitrine, né? Assim, e hoje você não trabalha por causa de prêmio de vitrine, você trabalha porque você tem que fazer um negócio bacana mesmo. Sim, porque também vira paisagem, né? As pessoas se acostumam com aquilo e passam reto, né? Estamos muito novidadeiros, né? As pessoas estão precisando de novidade o tempo inteiro, né? Vocês acham que isso aí tem influência também dessa enxurrada de informação? A gente nunca foi tão acessado por informações através das redes sociais. Eu penso de uma forma, eu sou um pouco rebelde nessa história rebelde? Toda. Me conta aí. Então, por exemplo, eu acho que essa coisa da estética, né? Vamos um pouquinho assim, mais para frente, Paulo, talvez... Da estética, né? E de você experimentar, vamos dizer, um impacto visual, né? A coisa presencial, ela é muito mais forte. Você não tem a menor dúvida. Você pode botar o que você botar numa tela, você pode botar... Mas você vê uma coisa em tridimensional, e de você poder tocar naquela coisa, você poder utilizar os seus sentidos, isso é uma experiência que só a coisa presencial dá. Concordo. E isso é uma das razões até de eu acreditar ainda muito no shopping center. Eu não gosto nem desse nome shopping center, na verdade. Eu nunca gostei, vamos chamar assim. Do que eu acho chama? Que é um centro de convivência, um grande centro. Porque o shopping center dá aquela ideia só de que é um lugar só de venda, né? E na verdade não é só um lugar só de venda. É um lugar onde você se reúne, onde você está, onde você trabalha, onde você leva o seu laptop para resolver coisas de fora, sentado num cafezinho. Hoje está assim. Então, essa coisa estética, por exemplo, sempre teve muito presente no nosso negócio, muito. A gente sempre teve muitos collabs com artistas plásticos. Um dos artistas que sempre fez uns trabalhos muito bacanas e nos tornamos amigos é o Bel Borba. O Bel já fez várias coisas com a gente, tanto vitrines, né, como elementos. Essa loja que foi a tal da Alagada, as mesas todas foram projetadas por Bel, além dessas pedras que eu te falei. Então, é muito danado, né?
né? É uma pessoa Bel bacana. sempre esteve presente. Até hoje é uma pessoa muito presente na vida, vamos dizer, da nossa loja. Não só Bel, teve Buriti, vários artistas plásticos Bacana. que nos ajudaram a criar assim, uns elementos visuais. E por se tratar de visão, né, de trabalhar com a visão, essa pegada sempre teve uma coisa completamente a ver. O mote da gente é visão com arte, né? Quer dizer, a ideia de você utilizar a visão não apenas como elemento funcional, mas você direcionar a sua visão para as coisas que realmente valem a pena você se direcionar. Que é a beleza, as coisas belas, não é? Uma paisagem bonita, uma cena bonita. Você olhar a vida, vamos chamar assim, de uma maneira um pouco mais positiva. A visão no sentido de olhar, né? Um olhar diferenciado sobre Então, as coisas. quando você faz vitrine, quando você monta vamos chamar assim, eu não chamaria de showroom, né? Mas é que é um showroom, né? Você está mostrando o seu produto. Essa preocupação tem que existir, porque você tem que ter um impacto visual, né? De você chegar num lugar e você se sentir, poxa, estou me sentindo bem, eu E a tô... gente está vivendo aquela coisa do menos é mais, né? Antes você, para mostrar o seu produto, enfim, você tinha que gritar e fazer. Então, cada vez mais aquela programação visual mais clean e tal, e conseguir passar só uma mensagem com menos elementos. Isso é um desafio, né? O poder da síntese, O né? poder da síntese também na parte de visual, né? Sim, sim. E isso, eu acho, assim, ninguém chega numa... Vamos para a feira. Ninguém chega numa banca para escolher a pior maçã, né? A mais feinha. Então, essa questão, não precisa nem entender muito de design para valorizar isso, né? Então, hoje a gente descobriu que... Hoje não, já é uma tendência aí mundial, né? De deixar cada vez mais bonito, bem apresentado, inclusive para o público com menos condições financeiras. Sim, sim. A gente sabe que não tem a ver, né? Todo mundo gosta de ter o melhor e quer o melhor na vida. E criatividade, que eu acho que é uma coisa interessante. Tem um fato assim, que a história, vamos contar mais um aí. Claro. Né? Foi quando nós inauguramos a primeira loja. Nós não tínhamos experiência em comércio, a gente entregou, vamos dizer assim, um projeto a um arquiteto que inventou algumas coisas assim bem inusitadas. A loja era toda vermelha, para você ter ideia. O piso era vermelho, era um piso feito de... não tinha esse piso vermelho, então eles fizeram um piso de fibra de vidro, mandaram um argentino que morava aqui fazer esse piso. Era uma coisa assim ousada. Então a loja era aquela coisa vermelha no meio de outras lojas de cores mais neutras, né? Então já chamava a atenção por si só, né? Pelo fato de... E aí no dia de inaugurar, aquele corre-corre danado, porque aquilo ali são várias lojas trabalhando à noite, fazendo obra, né? Sim. Se virando, uma coisa épica quase. E aí faltaram os elementos finais, que eram as prateleiras de vidro, que não tinham produzido aquelas prateleiras em tempo. E aí, como é que inaugura sem prateleira nenhuma? E aí? Aí veio a ideia de dizer, olha, tem que abrir, mesmo que a gente feche depois, né? Mas para a inauguração. Sim. Aí compramos uns nylons desse de pescar, né? E amarramos no lugar das prateleiras e penduramos os óculos, como se fosse um varal, né? Nesses nylons. Então ficou aqueles óculos todos pendurados, aquela loja toda com os óculos pendurados e tudo. E aquilo ali era um arranjo, né? E aí fomos para a inauguração. Quando estamos na inauguração, todo mundo passou arado, veio o governador do estado com a primeira-dama e acompanhado dos diretores, o então presidente, que era Newton Rick, junto com Everton Visco, que era o superintendente, todos ali olhando, assim, mostrando. E o cara resolve entrar na minha loja, o tal do governador, com a esposa. Quando ele entrou na loja, tinha uma escada em espiral. O que é que eu fiz? Eu corri para a escada e saí de cena, porque eu estava me sentindo envergonhado. Envergonhado pelo Armengue. Daquela coisa. E fiquei ali escondido ali em cima, e o governador passou um certo tempo, né, olhando aquela cena daquela hora. Daqui a pouco ele comentou assim, ele tinha uma voz assim grossa, eu acho que era João Durval, não é? E ele disse, poxa, essa aqui eu achei a mais criativa. Aí você desceu da escada todo nervoso e falou, fui eu. Pois mas não tinha. Graças a Deus. Então aquilo ali eu digo, bom, a criatividade é importante na apresentação, às vezes até junto com a estética. Então esse é isso aí, assim não, nós vamos levando. Com certeza. E hoje a gente está num mundo tão padronizado, né? A gente está num mundo tão padronizado. No programa de hoje, especial, acontece lá em casa, especial, em homenagem aos 50 anos do Shopping da Bahia, um oferecimento da Alcib. Mandar um beijo para minha querida amiga Graça Valadares, mulherão. E hoje eu recebo o Paulo Figueiredo, ele é da Prisma Vision.
Egídio e Gabriel Shead Filho, administrador à frente das marcas Shead, Hanks, Aleatory. Os caras um tem 50 anos de shopping, o outro tem 40, tá bom? Vocês apostaram no Shopping da Bahia desde o início, no tempo que ainda era Shopping Iguatemi. Bom, vamos falar um pouquinho do presente e do futuro, né? Hoje o Shopping da Bahia continua sendo um termômetro do varejo, né? Como vocês enxergam o novo comportamento do consumidor? Porque, pelo amor de Deus, estamos num momento de transição que ninguém sabe onde vai parar, né? O que mudou? O que nunca vai mudar no jeito de vender com alma? Olha, o shopping da Bahia tem uma coisa interessante, né? Por ser um shopping já de 50 anos, a gente sente lá um encontro de gerações, né? Então você tem o avô que vai com o filho, com o neto. Então esse encontro de gerações faz com que o shopping assim tenha uma proposta diferente, né? Uhum. Então assim, até dentro das pessoas que fazem o shopping acontecer. Sei lá, no caso da Shead, por exemplo, era meu pai, depois eu comecei a trabalhar com ele, prosperamos, hoje tem meu filho Lucas que trabalha com a gente, então você sente esse encontro de gerações, no caso também da gestão do shopping, né? Era Everton Visco, o Viscão, depois o Everton Visco, o Ricardo Visco, os empreendedores Newton Ricker, Renato Ricker, então essa turma toda que prepara o shopping, que faz o shopping acontecer, junto com os clientes que têm várias gerações, formam um shopping com uma proposta diferente. E eu vejo o Iguatemi, o Shopping da Bahia, como um shopping que tem que permanecer com essa característica para o futuro. Eu acho que é o único shopping da Bahia que você tem, ruelas estreitas, que você ainda vê um engraxate, uma loja de serviço, aí ao lado você tem uma grande praça futurística, com um grande equipamento, tudo moderno. Que bacana, né? Que coisa aconchegante. Humanizada, né? Humanizada, essa é a palavra, humanizada. Então eu acho que essa característica que o shopping deve estar apostando para o futuro, não acabar com o tradicional, mas sempre implementar o moderno. Então tudo isso eu acho que a gente vai caminhar numa direção muito legal. Não vejo o shopping acomodado, vejo o shopping trazendo grandes operações. A participação da Alcib, nossa querida Graça Valadares também. Que figura é essa, né? Que figura maravilhosa, mandar um beijo para ela, fazendo um belo trabalho lá, assim como os seus antecessores. E eu acho que o Shopping da Bahia tem tudo para continuar brilhando, que venham mais 50 anos, né? Muito bem. O Paulo, nos bastidores você falou algo muito bonito. Em um mundo digital, o que falta é afeto. Você falou isso. Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que aí eu estou pegando até agora o mote aí de Gabriel. Eu acho que também mais você, o é o entendimento dele no que ele falou. Né? O shopping é um centro de convivência. Isso eu parto desse pressuposto. O que é que hoje está acontecendo? A gente não estamos falando em Bahia, estamos falando no mundo, né? Então, o meio digital, que é uma coisa super importante, trouxe tantos benefícios e tudo mais, mas ele também trouxe esses afastamentos, vamos chamar assim, da convivência entre pessoas, né? E isso gera alguns desconfortos e algumas, vamos chamar até o nome, uma ousadia de chamar, algumas infelicidades, vamos chamar assim. Né? Então, você se voltar, vamos dizer, para a convivência, para um ambiente onde você possa experimentar algum afeto. E quando eu falo afeto, eu falo de ser bem recebido, de receber um sorriso, de ver pessoas, de ter um aperto de mão, de tomar um cafezinho junto com um amigo e tudo mais. Isso, cada dia mais, vai se tornar mais precioso. Mais precioso. Né? O desejo é algo que ele sempre se dirige àquilo que lhe falta. Eu não penso em nada que não se deseja aquilo que se tem muito, né? Ou aquilo que sobra. Acho que o meio digital hoje ele já está muito sobrecarregado, né? De tudo, de informações, de vendas, de conexões mil, e cada dia mais a vida, vamos dizer, a vida das convivências entre pessoas, a coisa presencial, cada dia está menor. Então eu imagino o seguinte, dentro aí vamos olhando o lado psicológico da coisa, que eu sei que você gosta dessa área. Gosto, entendeu? sou uma jornalista. Mas eu acho que o que falta é aquilo ali que a gente tem que mexer mais. Então o shopping da Bahia,
né, que já tem todo um histórico, vamos dizer, familiar, um histórico de afetividade, um histórico de convivência, né? Essa ideia da Graça, nossa presidente, de chamar a gente para a gente até relatar essas coisas mais humanas, né? Tudo isso faz parte, talvez, dessa preocupação, mas de trazer, vamos dizer, não digo de volta, né? Mas começar a focar um pouco mais nessa experiência da convivência, na experiência de você trazer as pessoas para ter uma experiência de viver junto, de ter afetividade, de o ato de compra não ser um ato meramente mercantil, mas ser um ato de trocas, né? Você vai ali trocar trabalho por trabalho, na verdade, e você também pode trocar também afetividade por afetividade, gentileza por gentileza. Então, se caminharmos por aí, eu acho que nós vamos ter mais 100 anos, mais 50 anos, e é por aí. Não é à toa, se você olhar assim, não sei se você viaja, mas você vai lá na Turquia, né? Você em Istambul, você vê aquele grande bazar, não é que é um shopping, mas aquilo ali é centenário, centenas de anos. Aquilo ali é uma festa, aquilo ali você vai, é uma experiência maravilhosa. Sim. As feiras que você vai nos lugares todos. Então, o ato comercial não é um mero ato de comprar e vender. Ele é um ato de convivência. Então, eu acho que ali tem que caminhar, na minha opinião, aproveitar as tais das ruelas para transformar num grande centro de convivência e com muita afetividade para poder as pessoas experimentarem e voltar a experimentar aquilo que lhes falta hoje. E assim a gente termina esse episódio maravilhoso dos 50 anos do Shopping da Bahia, esse podcast que trará muitas outras pessoas que fazem parte, contando outras partes da história. Queria agradecer muito ao Paulo Figueiredo, agradecer também ao Gabriel Sherrad. Foi maravilhoso o nosso papo, foi né? Muito legal, descontraído. Vamos cancelar o final e a gente continua? Né? Cancela, já traz o vinho, né? E a gente continua esse papo. Aproveita o friozinho que tá aí. Aproveita o friozinho de hoje. Meninos, como é que a gente pode terminar o programa aí com uma mensagem bacana para quem está acompanhando e todos os episódios desses 50 anos do Shopping? Porque uma história não contada, ela é esquecida, viu? Sei lá, convidar a todos para continuar formando junto com a gente, com nós lojistas, a turma dos funcionários, os gestores do shopping, convidar todos os clientes para escrevermos juntos essa bela história, né? Que como o Paulo disse, nada substitui o presencial. Compra, é muito fácil, vai pela internet, compra, mas isso de ir lá, de encontrar uma pessoa, de tomar um café, isso eu acho que o nosso querido Shopping da Bahia vai continuar existindo e vamos seguir juntos nessa. Maravilha. Eu penso assim também. Eu acho que a coisa mais interessante que existe é gente, né? O Homo sapiens, vamos dizer, ele está aí até hoje só porque ele soube se reunir para poder se colocar diante do nosso planeta, né? Então, o shopping é um lugar de gente. Então, quanto mais se gostar de gente, mais aquilo ali vai se desenvolver. Então, eu convido aquelas pessoas que gostam de gente, ou que querem gostar de gente, ou que querem aprender a gostar de gente, que eu acho que é a melhor opção que existe na vida, né? Que convivam mais dentro do shopping e deem a vida, né, que o shopping tem que ter, e ela só vai existir com a convivência e com as pessoas lá dentro. Não existe outra alternativa. E para você que nos acompanha, que esse episódio inspire a valorizar o comércio local também, né? O trabalho de quem faz e o afeto que move cada vitrine. Terminamos por aqui, mas você acompanha outros episódios do podcast dos 50 anos do Shopping da Bahia, com oferecimento da Alcib. E maravilhoso, não vejo a hora de ter aqui o próximo papo. Beijão, pessoal. Sorte na vida.